Você já parou para pensar em como um transtorno mental se desenvolve? Se você nunca teve essa dúvida, já pega o seu cafezinho, se inscreve no canal e me acompanha que eu vou te explicar hoje. A ciência já sabe que os transtornos mentais eles têm causa multifatorial. O que significa isso? A gente nunca consegue falar que um transtorno mental é desenvolvido por determinada coisa apenas. Podem haver vários motivos para que aquele transtorno se desenvolva. Não necessariamente precisa de um único gatilho específico. Quando a gente fala sobre os fatores para o desenvolvimento de um transtorno mental, a gente sempre vai falar sobre a genética. É sempre importante pensar que pode haver uma predisposição genética para que determinado tipo de transtorno se desenvolva. Isso significa que você pode ter a genética para aquele determinado tipo de transtorno. Não necessariamente que o transtorno vai se desenvolver, mas sim que ele pode em algum momento se desenvolver. Não necessariamente que aquele transtorno vai se desenvolver, mas a depender das situações que aconteçam na sua vida, aquele transtorno pode sim se desenvolver. Alguns dos exemplos que eu cito para isso é a baixa resistência celular. Uma outra questão que pode ser um fator desencadeador, que pode contribuir para o desenvolvimento de um transtorno mental, é uma situação muito forte, muito intensa de estresse. Basicamente, a gente pode classificar isso como uma situação de abuso, uma situação traumática. Esse tipo de experiência é muito intensa para o nosso cérebro, né, à medida que ele vai registrar esse tipo de vivência. Então, a depender da forma como isso vai ser experienciado pela pessoa, a depender, né, como eu disse, de outros fatores que a pessoa pode estar carregando naquele momento, isso pode vir a desenvolver, desencadear um determinado tipo de transtorno mental naquele momento. Outras coisas que a gente precisa avaliar sempre que a gente fala de transtorno mental, de desenvolvimento de transtorno mental, é o nosso ambiente, os nossos hábitos de vida. Então, a depender da quantidade de estresse que a gente está sujeito no nosso ambiente familiar, profissional, entre outros que a gente pode conviver, social, isso pode ser um fator desencadeador aí para determinado tipo de transtorno mental também. Os nossos hábitos de vida, dormir mal, não se alimentar bem, tudo isso pode também contribuir para o desenvolvimento de um transtorno mental. Uma outra coisa que é bastante interessante, a gente na psicologia, o pessoal da psiquiatria fala bastante, são os traços de personalidade. A gente já falou, quem ainda não acompanhou aqui no canal os vídeos a respeito da personalidade, eu recomendo que faça uma maratona, tente entender um pouco mais o que eu quero dizer com personalidade, qual que é o conceito de personalidade, porque isso é muito importante na nossa vida de uma maneira geral. Basicamente, quando a gente fala de traços de personalidade, a gente está falando sobre o nosso jeito, sobre a nossa essência, sobre o nosso temperamento, sobre quem nós somos realmente. A personalidade ela é estável e ela pouco vai mudar ao longo da nossa vida a partir do momento que ela realmente se forma. Existe um traço de personalidade chamado neuroticismo. O neuroticismo ele é definido como uma sensibilidade maior a experienciar emoções negativas, como por exemplo a raiva, a tristeza, a angústia, a apreensão. Sabe aquelas pessoas que são negativas por natureza, né? Que é, qualquer coisa ela está reclamando, você traz uma solução, ela te devolve três problemas. Essa pessoa muito provavelmente vai ter um traço de neuroticismo mais alto, e isso implica num fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno mental. Uma outra característica do neuroticismo, por exemplo, é a ansiedade, a raiva, aquela pessoa que a partir do momento que ela sabe que ela vai ter um compromisso, ela vai ter alguma coisa importante, ela já não dorme mais, ela só fica preocupada, ela começa a ter crises de ansiedade. Essa pessoa provavelmente tem uma sensibilidade maior para a parte ansiosa, e isso também é um fator de risco. A irritabilidade, a raiva frequente, aquela pessoa que por tudo ela se sente atacada, essa pessoa também provavelmente tem um neuroticismo um pouco mais alto aí e, querendo ou não, tem uma vulnerabilidade genética maior para o desenvolvimento de algum transtorno mental também. E por fim, eu deixei por último, por motivos óbvios, o fator que hoje está mais em voga e a gente precisa falar sobre isso. Eu até já dei um spoiler falando
mais no início do vídeo, um fator muito importante que a gente precisa levar em consideração hoje é o estresse crônico, porque o estresse nós temos dois tipos, o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo é aquele que acontece naquele momento, que o nosso corpo dispara determinados tipos de hormônio e a gente entra num estado de luta ou fuga para resolver determinado problema. Então, quando você tem que falar em público, quando você tem que fazer alguma coisa que está fora da sua rotina de atividades normais ali, e você vai sentir, o coração vai bater mais forte, você vai ficar mais tenso. Isso tudo faz parte do estresse. Esse é o estresse agudo. A gente fala que o estresse agudo ele é positivo no sentido que ele te prepara, que ele te gera aprendizado, ele te prepara para lidar com determinadas situações num próximo momento quando você enfrenta. O problema do estresse é o estresse crônico, é o estresse que acontece a todo momento. Quando você está vivenciando ambientes, você está vivendo em locais, né, junto com a sua família, junto no seu trabalho, nos seus amigos, você está vivendo de uma maneira estressante. Então você, ao invés de sentir um estresse que você deveria sentir na, na apresentação de um relatório, você está sentindo estresse deitado na cama. Você está sentindo estresse quando você está com os seus amigos. Você está sentindo estresse quando você não deveria sentir estresse. Isso é o estresse crônico. Então, se você está vivendo dessa forma, isso é um sinal de alerta. Preste muita atenção, se cuida enquanto é tempo, porque esse é o maior fator, vamos colocar o principal fator de risco hoje para o desenvolvimento de algum tipo de transtorno mental. É importante a gente pensar que esses fatores eles vão conversar entre si e aí sim, se a gente tiver, por exemplo, uma predisposição genética, né, uma facilidade maior aí para determinado tipo de transtorno, isso vai se tornar muito mais simples de acontecer.